Olá, começa agora o programa Cheque Mate. O nosso programa é uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. No programa de hoje teremos a colaboração de 5 estudantes do curso de jornalismo: Michele Ariane, Andy Mahara, Letícia França, Felipe Mateus e Ana Carla. E agora você confere um pouco da trajetória do nosso convidado de hoje. Francisco Barbosa de Albuquerque nasceu na Paraíba, mas é potiguar de coração. Antes de atuar no turismo, era executivo em uma multinacional em São Paulo. Trocou o agito da metrópole paulista pela tranquilidade da capital do Rio Grande do Norte, Natal. Deixou sua carreira sólida e resolveu empreender no turismo potiguar. Abriu o restaurante Mare Nosso no Centro de Turismo de Natal e há 30 anos promove o mais tradicional evento turístico, o Forró com Turista. O nosso convidado de hoje é o empresário Francisco Barbosa de Albuquerque, natural da Paraíba, presidente executivo do Natal Convention Bureau, idealizador e produtor do Forró com Turista, que acontece toda quinta-feira há mais de 30 anos no Centro de Turismo de Natal. Seja muito bem-vindo ao Cheque Mate, Francisco Barbosa. Obrigado, Luiz. Obrigado. Prazer grande estar aqui com vocês, aprendendo um pouquinho desse programa espetacular que leva aí para todos os alunos da comunicação, enfim, para o estado inteiro. E a gente está aqui para poder contar a nossa história e contribuir um pouquinho com o programa que eu sei que é Cheque Mate Show. Vamos lá, vamos falando em história, né? Por favor. Do início da sua história. O senhor é natural da Paraíba, né? Nasci numa cidade que hoje eu diria que está um pouco mais divulgada, graças a Roberta Brasil, né? Eduarda Brasil, vencedora do The Voice Kids, São José de Piranhas, Alto Sertão da Paraíba. E se mudou para São Paulo muito cedo? Na verdade, eu tive a oportunidade de ter um pai que sempre foi, na época, muito preocupado com a família. Apesar de eu ser o 11º de uma família de 12 filhos, fui aquele que, quando eu nasci, ele já sabia que o estudo era importante. Então, somos filhos. Antigamente, quando a gente queria sair melhor na fita, dizia que era filho de fazendeiro. Fazendeiro, como dava ar de nobreza, mas eu digo não, era de agricultor de subsistência mesmo. Mas ele entendeu, com 10 anos, ele achou que já deveria estudar, e os outros começaram a estudar um pouco mais tardiamente. E assim me levou ao colégio. Saí de casa, do sítio, com 10 anos de idade, na garupa do cavalo do meu pai, onde ele pediu empréstimos de uma família amiga na cidade, e lá eu convivi durante 3 anos, fazendo na época o famoso primário, né? Consegui consolidar em 3 anos, porque cheguei no 2º ano estudar pela manhã e à tarde, porque não tinha o que fazer à tarde, estudava de manhã, não tinha o que fazer. Aí eu passei a ajudar a missa, o famoso coroinha, e o padre falou: vem estudar na minha escola também. Eu digo: eu já estudo de manhã. Aí ele falou: quem falou que estudar demais faz mal? Vem estudar tarde aqui. Tá bom, e nessa brincadeira eu consegui realmente consolidar meus estudos do primário na época em 3 anos. Foram 3 primeiros lugares nas 2 escolas. Então isso, meu pai ficou muito vaidoso e orgulhoso. E como nós somos filhos de uma família muito católica, apostólica, românica e praticante, né? Aí, com 12 anos eu me crismava, meu pai me crismou. E quem foi meu padrinho de crisma? O bispo da diocese, né? Terminou de crismar, ele falou: Vicente, vamos levar o menino para o seminário. Meu pai falou: não, vai não, ele é muito jovem, ele não sabe o que é ainda. Quando ele for sair do seminário, você vai ficar chateado com ele e comigo. Então eu prefiro que a gente permaneça amigos. Deixa ele escolher a vocação. Ele falou: não, o senhor está enganado, compadre. Ele já começou a chamar de compadre. Ele vai escolher a vocação dele no seminário, ele está matriculado. O meu pai sabia que o seminário era um educandário que tinha um princípio educativo maravilhoso, né? Só rezava e estudava, né? Para o meu pai era excelente, né? Para mim, com 13 anos, eu não sabia se para mim era muito bom, mas de qualquer forma, era uma oportunidade e foi uma grande oportunidade. Fiquei 4 anos. Fiz o meu ginásio na época, no seminário, mas foi excelente. Posso dizer para você, hoje, matérias que não existem mais. Língua morta, latim, fui obrigado a estudar, obviamente, pelo próprio educandário. Mas estudei inglês e francês, era normal, mas assim, o que me chamou mais atenção, estudei grego, estudei hebraico, né? Isso entre 13 e 16 anos, né? Isso me deu uma base, a maior base da minha vida foi dentro do seminário, né? Isso foi fantástico. Dizer que ia ser padre, não. No 4º ano eu falei para meu pai que não era isso a minha vocação. Ele falou: tudo bem, termina o primário. Mas não deu tempo de terminar, não.
o bispo começou a chamar os melhores colocados dentro do ano como premiação de fazer visitas pastorais. Dentre elas, eu fui um dos premiados, só iam 2 seminaristas. Meu amigo gostaria que fosse como eu, para a gente poder aproveitar melhor essas saídas extraordinárias, né? Mas, infelizmente, ele era muito beato, usava batina, e eu não. Mas, enfim, durante essas viagens todas, eu sempre fui muito comunicativo, né? E eu lembro muito direitinho, na saída da primeira cidade que nós saímos, o bispo tinha uma Kombi, e a gente entrou na Kombi, aí rodearam-se uns 8 ou 10 jovens da comunidade. Senhor bispo, não leva esse... Na época, eu vou dizer exatamente o termo da época, não leva esse pãozinho não. Eu falei, seria esse boizinho, né? Leva esse boizinho, não, deixa ele aqui com a gente. E o bispo olhou para mim, você anda namorando, é? Eu digo, não, se estivesse namorando, tinha uma só, tem 10. Como é que eu vou namorar? Estava fazendo amizade, e era isso mesmo, o relacionamento era esse. E ele me abriu os olhos, né? Na segunda, a mesma coisa, eram 3 ou 4 cidades que a gente faria, geralmente 3 ou 4 dias de visita pastoral. Na 4ª cidade, eu vou ser expulso, sem ter dado um beijo numa mina, meu. Fala sério, tá tudo errado. Né? Aí no 4º, eu digo, vou ser expulso mesmo. E aconteceu, a cena se repetiu durante os 4 dias, as 4 cidades. E me chamou a atenção, eu já sabia que não queria, já tinha falado pro meu pai, mas eu queria sair direitinho, né? Precisava sair pela porta dos fundos, né? Mas não deu certo, não. Na última cidade, aí aconteceu. O que eu queria fazer era dar um beijo no menino, e aconteceu isso. Aí, realmente, eu fui convidado a sair de uma maneira muito honrosa, mas ele não permitiu que eu terminasse o ginásio no seminário, isso era no meio do ano. Aí ele arrumou, foi o castigo que eu tive, ele arrumou o colégio diocesano, que era da diocese, regido por um outro padre, obviamente. E o padre aceitou que eu ficasse lá fisicamente, mas os estudos não. Não aceitou a transferência no meio do ano. O que aconteceu? Tinha que atravessar a cidade a pé, estava uns 2 quilômetros. Né? E ele concedeu que eu terminasse, para não perder o ano, terminasse o ginásio lá no seminário. Essa é a minha história que aconteceu até os 17 anos. Mas passou, realmente foi muito bacana, foi diferente. Na sequência, meu pai tinha um primo que os filhos já estudavam em Recife, que era o melhor grau de aproveitamento, e assim convidou meu pai e o convenceu de que eu deveria ir para Recife, né, fazer o colégio em Recife. E assim foi. Isso fez alguns investimentos, vendendo algumas vaquinhas a mais, etc. E foi estudar o que em Recife? Eu fui para fazer o colégio. Na época, para o colégio, exatamente. Fui para o Americano Batista, um colégio ainda muito referenciado ainda até hoje. Depois estudei no Exuda. Era um colégio extremamente caro, mas meu pai tinha aquela de... Tinha que formar o filho antes de que ele pudesse trabalhar, tinha que dar o melhor que ele pudesse. Foi uma coisa sempre muito... Eu sou muito grato a ele por esse esforço que ele fazia. E eu digo para você que cada mensalidade era uma vaquinha que ele vendia lá da fazenda, do sítio, né? Mas enfim, valeu muito a pena. Aí no 3º ano aconteceu uma coisa engraçada. Na verdade, eu passei a procurar um colégio mais barato, né, de uma mensalidade menor, mas eu cheguei em casa já de férias em outubro, e ele desconfiou, porque eu chegava de férias tão cedo, né? Ele era safo, né? Porque o colégio, a base era em cima daquilo que eu vinha tendo como método. Ele disse, não, você volta para Recife e se matricular no melhor colégio que tiver. E assim fiz. E até chegar em Natal, o que te levou a vir a Natal? A partir de Recife eu fui procurar, eu já queria ajudá-lo, mesmo contra ele, que ele queria que eu terminasse, me formasse, virasse o doutor, né, que era, meu filho tem que ser doutor. Aí eu procurei trabalhar para amenizar a situação financeira dele, um pai de vários filhos. Mas o bom emprego em Recife na época era ser bancário, né, com muito respeito ao bancário, mas era ganhar um salário. Né, no máximo 1,5 salário, e depois que 3, 4, 5 anos eu ganhava 2 salários. Digo, não, se é para trabalhar, vamos levar a sério. Aí eu vou para o mercado que me ofereça condições. E foi aí que eu tive ideia. A família grande tem isso de bom, né? Cada um casa e vai para um lugar diferente. Eu tinha uma irmã que havia casado e ido para São Paulo, e vou pegar a carona dela. Desculpa, e assim eu fiz. Cheguei para ele e falei que eu gostaria de ir para São Paulo, tinha concluído o colégio, ir para a casa da minha irmã, né? Aí ele falou, como eu tinha tido excelentes resultados também no meu colégio, aí disse, tá bom, vou fazer a experiência. Eu digo, não, porque eu preciso trabalhar. Ele disse, você não vai trabalhar. Eu disse, deixa eu lhe convencer que eu vá. Por que você me convence? Ele era muito assim. Eu digo, não, porque enquanto eu estiver trabalhando e estudando, quando eu me formar, eu já tenho um pouco da experiência do trabalho. Ele falou, me convenceu. Não pode fazer a sua meta. E fui. Aí cheguei em São Paulo e depois de 2, 3 meses aí eu me ingressei numa multinacional, que é a minha grande história, é o meu segundo passo maior, que foi na Ford Brasil. Na época eu tinha 25 mil funcionários.
Mas eu entrei assim, bem peão de fábrica mesmo, bem na base regulamentar, bem por baixo, até porque, por melhor instrução que eu tivesse, mas eu não tinha experiência nenhuma. Eu estava com 19, 20 anos, né? Porque eu comecei, como eu disse no início, comecei um pouco tarde. Mas isso não foi empecilho, né? Eu só perguntei se alguém já havia entrado naquela posição e tinha conseguido galgar algum resultado. Aí logo apontaram. Não, fulano, que é gerente, começou assim, outro que é diretor, disse, não, tudo bem. Era o que eu queria saber. E as experiências foram maravilhosas. Eram 72 funcionários do meu primeiro departamento e apenas eu fazia faculdade, né? E a partir daí eu comecei a ralar. Chegava em casa meia-noite, 1h da manhã, acordava 4, 4h30, né? A gente vê no presente, às vezes, esquece um pouco do passado, das relações, mas valeu muito a pena, valeu muito. E eu sabia que, além da faculdade, que era necessário elementar, mas já era um diferencial na época, numa empresa americana, eu precisava falar inglês, né? E paralelo, mesmo antes de terminar a faculdade, eu comecei a fazer cultura inglesa, um curso muito bom na época, ainda é uma referência hoje. E eu já fazia isso, realmente me impulsionou as minhas promoções que aconteceram, e eu coloquei meta. O máximo que eu tinha de tempo dentro da empresa, que eu queria, mas que poderia passar, seria 1 ano e meio sem promoção. O maior que tive de barreiras foi sair de horista para mensalista, que são duas bases bem diferenciadas. Horista é aquela, a classe trabalhadora efetivamente, o chamado peão de fábrica, e a horista eu chamava de peão de gravata. Chegava 1 hora depois, mas todo bonecadozinho, gravatadozinho, bonitinho, já estudava, fazia faculdade, etc. E tal, e a partir daí tinha planos de elevação maiores da empresa e com mais facilidades, né? Então, isso foram 14 anos, 14 excelentes anos que... houve o meu casamento, primeiro eu casei, tive 2 filhos, né? Mais um casamento que durou pouco, 4 anos, né? Houve uma separação de comum acordo, e na sequência eu já estava numa posição diferenciada na companhia. Lá conheci outra garota que era noiva, eu cheguei a ser convidado para ser padrinho do casamento dela, isso quase muito pouca gente em Natal sabe disso, né? E ficamos amigos, ela ia casar, quando eu já estava desquitado, e você não imagina o que aconteceu, na sequência ela acabou o casamento. E eu era ombro amigo dela e vice-versa, né? Aí comecei a dar uns conselhos para ela, de que se tivesse que casar. O noivo dela me chamara depois de 24 horas de acabar o casamento, porque eu ia ser padrinho dele. O que eu faço? Eu digo, reconquista, velho. Vai à luta. E eles não conseguiram, por razões outras que não vem ao caso. E eu sei que depois de 3, 4 meses eu estava gostando dela. Mas ela não gostava de mim ainda como tal. E eu digo, levar um não. E levei um fora, né? Mas e nesse fora depois ela se arrependeu e veio me perguntar se eu queria realmente, se o pedido de namoro estava de pé. E a partir daí começou o segundo relacionamento. E eu já estava com planos de empreender do Nordeste, né? E porque primeiro, porque eu sempre fui muito família, queria estar mais próximo dos meus pais para poder continuar ajudando de uma maneira mais efetiva, mais próximo. Sempre, nunca deixei de vir, pelo menos uma vez por ano, de estar com eles na época de Natal, Ano Novo, etc. Nunca, em 14 anos, sempre estive pelo menos uma vez por ano. E na sequência, um dia almoçando com o meu diretor, eu queria estar no lugar dele. Ele tinha uma diferença de idade entre eu e ele muito pequena, de 4 anos. E era um cara jovem, né, muito... no ponto que qualquer funcionário gostaria de estar. Um salário hoje, que eu não sei dizer quanto, mas algo em torno de 30 e 40 mil reais, e outro salário indireto e outro tanto. Eu digo, é aqui que eu quero estar. 4, 5 viagens para os Estados Unidos por ano. E tudo isso foi me colocando desafios. E um belo dia, almoçando com ele, chamava Caetano Fertrin Neto. Ele, conversando com ele chegou para mim e falou, sério, Barbosa, sabe o que eu queria ter hoje? Eu digo, que você está com febre, está tudo bem com você, está tudo em ordem? Não, por quê? Pô, o cara, com posição dessa que eu queria ter, sei lá, de repente algum iate a mais e tal. Senão eu queria ser dono de um posto de gasolina. Eu não entendi nada. Eu digo, será que ganha tanto assim para poder ter um desafio desse? Caetano, mas por que esse cara? Porque você não sabe, cada promoção que eu tive representou sempre entre 2 e 5 horas afastado da minha família. Eu sou muito família. E eu só vejo meus filhos hoje no domingo. Porque eu saio de casa, eles estão dormindo, eu chego, eles estão dormindo. Naquele dia ele me colocou fora da companhia. E foi aí que nasceu toda a minha vontade de empreender, para poder ter a oportunidade de estar junto com a minha família. Um cara jovem, de 34 anos, mas não estava feliz. Ganhava super bem, sabe? América sempre, falava vários idiomas, etc, etc. E de repente ele falou, meus filhos estão crescendo seu pai.
Só vejo no domingo, é um estranho que chega em casa. E eu me perguntei, é isso que eu quero para mim? No way. Não, mas não quero mesmo. A pessoa paraibana não conhece seus filhos? Que história é essa? Enfim, isso me levou ao desafio de quero empreender. Quero sair daqui. E numa posição realmente invejável. Invejável, eu digo, olhando lá para trás, ter começado como humorista, estar numa posição daquela, e dizer assim, largar, já estava morando no Morumbi, estava morando bem, uma vida já definida, já no segundo relacionamento, mas estava com 28 anos de idade. E foi aí que começou. E eu namorava há 4 meses a Silvia, nascida na aclimação, muito bem resolvida, e aí começou a minha ansiedade, né? Vamos à nossa primeira pergunta dos estudantes com Andy Mahara? Se não, não deixo, né? Por favor. Oi, Barbosa, tudo Oi. bom? Como é que se deu essa transição? Foi um impacto muito grande na sua vida de sair de uma grande metrópole, que é São Paulo, de uma multinacional, e voltar para Natal, que é uma capital, mas é uma cidade pequena, né, podemos dizer, e migrar para um ramo totalmente diferente? Desafiador. Eu acho que é a palavra que eu uso no primeiro momento. Diferença enquanto grande metrópole, não, porque eu conhecia bem a vida de cidades pequenas, haja visto, a minha na época tinha 5 mil habitantes, hoje talvez tenha 20, não é? Então já conhecia bem esse meio ambiente, mas considerando a metrópole, megalópole, que é São Paulo, que já era na época, e considerando Natal, que tinha 450 mil habitantes, ou entre 400 e 450 mil, realmente o impacto foi grande. Mas eu vinha preparado para isso. Até por já conhecer esse grande impacto. Agora, eu me preocupava com a adaptação, vai dar certo, não vai dar certo, mas uma coisa me motivou muito, sabe? Sabe o que foi? Se eu tinha um plano de carreira traçado pela empresa, mas definido por mim, porque se eu fizesse, eu conseguir, isso para mim foi maravilhoso numa multinacional. Você vai pela meritocracia, não pelo QI de quem indica. E a minha última promoção tinha que falar inglês, e o meu gerente falou, Barbosa, eu não vou te indicar para aquela vaga, porque tem que falar inglês. Eu disse, cara, mas eu quero só fazer entrevista, para mim é muito importante. Eu disse, cara, tu vai te queimar. Só que ele não sabia que eu estava fazendo 4, 5 anos de cultura inglesa. E por que você, como meu gerente, que está querendo salvar minha pele, não testa meu nível de inglês? Ele falou, right now. Começou a falar comigo, em 20 minutos, ele falou, vai fazer entrevista, cara, desculpa eu não te conhecer. Então, por quê? E aí eu uso uma frase de Laí Ribeiro, né, que eu adoro. E sorte não existe. Sorte é quando a ocasião encontra a preparação. Então nós temos que estar preparados para a vida. E eu tentei vir para cá, dentro do universo da multinacional, de tudo aquilo que desenvolvemos. Vocês não têm ideia disso. Mas uma multinacional, preparar um 10 years plan na mão, sem computador, é inimaginável hoje, né? Então isso tudo foi um aprendizado ao cubo. E foi muito bacana. E aqui em Natal não foi diferente, foi desafiador. Mas eu acho que tudo depende muito de você. Você acima de qualquer ponto. Vamos a mais uma pergunta agora com Michele Ariane. Oi, Barbosa. Oi, Michele. Em 87, você foi sócio fundador da Brasel. Queria até que você explicasse um pouquinho o que significa a Brasel. E nesse período, houve alguma resistência por parte do pessoal do ramo de alimentos e bebidas, que era o segmento que você estava sendo inserido naquele momento? Verdade, Michele, verdade, lembrou bem. Eu cheguei em 86, em 87, né, foi o ano do lançamento do Forró com Turista. Na primeira chegada minha aqui, enquanto férias, eu e a Silvia almoçamos no restaurante e nós começamos a começar aí pelo preâmbulo, especulações desde o motorista de táxi, o bugreiro, aquele que fazia parte do roteiro turístico. Eu queria alguma coisa, Luiz, trabalhar com turismo. Algo me levava a empreender dentro do setor do turismo. Até que me falaram de uma tal de Improturne, na época, empresa potiguar de promoção turística, que estava dentro do centro de turismo. Isso falado por um taxista. E eu fui lá perguntar. Sabia que a empresa tinha um pouco dessa finalidade de empreender. E fui muito bem recebido. Aí me deram uma opção que eu não aprovei no primeiro momento, era fora do contexto turístico, que era um restaurante do Bosque dos Namorados. E eu havia almoçado no restaurante Brisa do Mar, que era o nome do restaurante do Centro de Turismo. Eu havia almoçado lá e falei, não, algo desse gênero pequeno, até porque o impacto seria menor, fosse positivo ou negativo, né? E ele falou, pô, lembrou bem, esse restaurante acabou de passar a concessão dele para outro lojista, por uma questão de acerto de dívida, que era de um português antes. E ele naquele momento chamou
o dono do restaurante, que era lojista, e nos colocou como casal empreendedor de São Paulo. Mal sabia ele que eu nunca tinha entrado numa cozinha. Né? Enfim, aí deu certo, eu comprei a concessão dele, através da própria empresa que regia o centro, né? E a partir daí começamos a empreender. Neste mesmo ano, no ano seguinte, foi eu que veio a Brasel. Eu sempre tive o espírito associativista. Eu buscava sempre entidades que fizessem parte do setor para agregar valores. Acho que a gente junto é mais forte, sempre, né? E junto com Paulo Galindo e tantos outros, aí a gente fundou a Brasel, sou sócio fundador da Brasel, empresa brasileira, na época de entretenimento e lazer, mudou-se depois a configuração da entidade, empresa brasileira de bares e restaurantes. Foi muito bem na época, porque a gente criou o associativismo, nós somos um pouco pioneiros nisso no Brasil. Desculpa, a abertura inicial era pertencente ao Rio Grande do Sul, né? Nós em extremos opostos, e aqui em Natal foi uma segunda ou terceira unidade no Brasil que nascera, e começamos a empreender, a inovar e buscar. Dificuldades eu não tive. A minha grande surpresa foi exatamente o contrário. Que, sendo forasteiro, né, estando na Brasel, tinha dificuldade de fazer o meu cardápio e queria alguém que pudesse me dar uma mão, né? Você acredita que eu tive amigos restauranteiros que emprestavam o cardápio para mim? Isso não acontece no Brasil, não. Acontece em Natal. Sabe, não pela Brasel. Eu acho que dizia assim, seja bem-vindo, você está em casa. Isso para mim não tem preço. Todo nordestino recebe muito bem e eu respeito todos os estados do Nordeste do Brasil. Mas Natal, Rio Grande do Norte, para mim é ao concurso. Muito bem. O programa Cheque Mate faz um breve intervalo e volta em instantes.